A paz do Senhor Jesus. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Você crê que Deus tem uma palavra para você e para mim neste dia glorioso? Aleluia. Convido você a meditarmos juntos nessa palavra que se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 2, versículo 10. Amém? Evangelho segundo João, capítulo 2, versículo 10. Glória a Deus. E disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Glória a Deus. Aleluia. Jesus faz o seu primeiro milagre nas bordas de Caná. E ao transformar algo em vinho, ele pede para os servos servir primeiro o mestre-sala. E o mestre-sala, ao provar o vinho, se espanta. Ele chama o noivo e faz uma observação, onde ele fala uma verdade tremenda. Quando ele chama o noivo, ele diz: para a festa, eu tenho que declarar algo, porque ele estava surpreso. Ele disse: olha, é comum, já tenho feito várias festas, o mestre-sala conceituado, e ele diz: é comum servirmos primeiro o bom vinho, e depois que todo mundo tem bebido bastante na festa, a gente substitui o bom vinho pelo inferior. Mas tu, aleluia, guardaste o melhor vinho para o final. Glória a Deus. Esse mestre-sala falou uma verdade que acredito que nem ele mesmo compreendia o ensinamento que tinha ali. Aleluia. É assim o mundo. É assim o mundo. O fluxo do mundo. É assim a direção do mundo para nossas vidas. Primeiro vem o bom vinho, para depois ele servir o amargo. Aleluia. Mas com Jesus Cristo é diferente. Com Jesus, o bom vinho vem no final. Glória a Deus. Esse mestre-sala fica espantado quando ele prova aquele vinho. Ele diz: esse é o melhor vinho. Esse é o vinho que eu nunca tinha provado antes. Você quebrou uma regra. O que ele quis dizer é isso. Jesus, ele quebra a regra. Aleluia. Jesus, ele muda aquilo que a gente está acostumado. Glória a Deus. O bom vinho veio no final. O melhor gole, a melhor taça veio no final. Muitas das vezes a gente se questiona porque sofre tanto nessa vida. Muitas das vezes a gente não entende porque a gente é tão sofredor nessa vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Jesus tem a melhor taça de vinho preparada para mim e para você no final. Aleluia. Aleluia. É assim quando nascemos. O bom vinho vem na juventude. Mas depois vem a taça amarga da velhice, onde a gente fica fraco, frágil. Glória a Deus. O bom vinho vem na paquera. O bom vinho vem no namoro. E depois vem o desgaste da convivência dos anos. Porque a gente vive no fluxo do mundo. Quando a gente está vivendo no fluxo do mundo, quando a gente está vivendo uma mentalidade mundana, tudo vem bom pelo início. E depois amarga no final. Aleluia. Mas com Jesus é diferente. Com Jesus vem primeiro vinho amargo. Primeiro a gente tem que se negar. Primeiro a gente tem que enfrentar batalhas nessa vida. Mas só que ele tem uma taça melhor para mim e para você. Ele vai servir o seu banquete. Ele vai servir sua mesa. Aleluia. Então nesse dia, se você se questiona por que você sofre tanto, deixa eu te dizer, ainda não acabou. Ainda tem uma taça te esperando com o melhor vinho. Glória a Deus. Glória a Deus. Em nome de Jesus,
Crê nessa palavra. Deus ainda tem o melhor para a tua vida. Deus ainda separou algo extraordinário para a tua vida. E não chegou o fim. Glória a Deus. Tu guardastes o melhor vinho para o final. Aleluia, Senhor. Enquanto o mundo quer nos castigar, quer nos humilhar, quer nos torturar nessa vida, fazendo que a gente se sinta insignificante, Jesus olha para mim e para você e diz: eu tenho o melhor. Aleluia. Crê nesta palavra. Jesus tem o melhor para mim e para você. Aleluia. Mas tu guardastes o melhor vinho até agora. Oh, Senhor, você não tem ideia do que Jesus tem preparado para a tua vida. Você não tem ideia do melhor vinho que está te esperando. Aleluia. Crê em Jesus Cristo. Crê em Jesus Cristo. Crê no Senhor e tu beberás a melhor taça. Ele vai te tirar desse mundo, Ele vai te tirar dessa vida terrível que você está vivendo, desse complexo de inferioridade. Aleluia. Crê em Jesus Cristo, Ele tem o melhor vinho, Ele tem a melhor taça, Ele tem o melhor para você e para mim. Mas o mundo, ele é assim, Ele te dá primeiro o melhor. Ele faz você se sentir bem, depois Ele te dá uma rasteira e você fica espedaçado. Quantas das vezes a gente se sente no auge no mundo e de repente tudo vira de ponta cabeça. Ele dá, o inimigo dá para depois tirar, para a gente ficar dependente. Mas Jesus não, Jesus é o Salvador, Jesus vem com a melhor taça, o melhor vinho no final. Quando a gente acha que não tem mais saída, quando a gente acha que não tem mais jeito, Ele se apresenta com providência, aleluia. Em nome de Jesus, crê. Jesus tem o melhor vinho, Jesus tem a melhor taça para mim e para você. Esse mestre Sala fica impressionado porque ele diz: eu estou acostumado, aleluia, eu estou acostumado a servir, eu estou acostumado a participar de banquetes, e a regra é clara: primeiro vem o bom vinho, para depois vir um amargo, vir um inferior. Aleluia, é assim que Satanás trabalha em nossas vidas, trazendo o melhor, trazendo a taça doce, para depois ele trocar. É assim no primeiro gole de cerveja, é assim no primeiro gole de bebida. A gente acha uma coisa maravilhosa o primeiro porre, até se transformar numa pessoa dependente, onde já não tem mais graça, mas só que a gente tem aquela necessidade, aquela dependência. Aleluia, é assim com as drogas. A gente se usa a droga a primeira vez, acha uma coisa maravilhosa, depois você não consegue sair mais. É assim em todos os vícios em nossas vidas. O início é bom, é tentador, é maravilhoso, mas depois você se torna um dependente e você não consegue mais sair, você não tem mais, já não é mais prazeroso, porque agora está amargando. Aleluia. Em nome de Jesus, você tem que compreender que o mundo, ele lança mentiras sobre nossas mentes. Mas Jesus, ele é fiel e ele guarda o melhor vinho para mim e para você. Aleluia. Muitas das vezes a gente se entrega às coisas do mundo, achando que é a melhor coisa que tem, mas deixa eu te dizer, se Satanás ainda não trocou a taça e você ainda está degustando aquele vinho doce, pode se preparar, irmão. Ele vai trocar a taça e vai colocar uma amarga para você provar. E não adianta você olhar para um lado e para o outro, porque não adianta depois que você está embriagado. Aleluia, o texto é claro. Quando estão embriagados, aí é que vem o vinho amargo. Aleluia. E a embriaguez, ela nos impede de enxergar com clareza. Ela deixa nossa vista embaçada, nossas atitudes limitadas. Não se embriague no vinho bom do mundo, porque o que te espera no final é a taça amarga. Mas seja cheio do Espírito de Deus, aleluia. Aleluia. É necessário se negar, é necessário uma vida de renúncia. Glória ao Senhor Jesus.
Mas Jesus tem uma taça de um vinho bom, um vinho doce. Glória a Deus no final. E esse mestre Sala, ele diz essa verdade, ele diz, olha, eu nunca vi uma festa servir o melhor vinho no final. Aleluia. Temos uma escolha, irmão. Será que eu vou viver no banquete de Satanás? Onde ele fica nos enganando com vinho doce para depois servir aquele amargo? Ou eu vou participar da mesa do Senhor, onde eu tenho que lutar nessa vida para provar a melhor taça no final? Guarda essa palavra. Guarda essa palavra em nome de Jesus. Aleluia. E disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando tem bebido bem, então inferior. Mas tu guardaste até agora o vinho bom. Aleluia. Jesus tem o melhor para mim e para você. Ainda não é o fim. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus.